Olá amigos, vamos à nossa videonagem de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 30 de outubro. Ibovespa apresentou uma queda mais acentuada de 1,55%, perdendo toda uma região aqui de suporte, traçando aqui uma região de suporte para o índice Bovespa. Então essa região agora tende a funcionar como um patamar de resistência, uma região ali em torno dos 75.413, 315 a 75.413. Enfim, nessa faixa de pontos, Ibovespa vindo, principalmente através de um gráfico intraday de 60 minutos, testar esse patamar gerando topo num G60, aumentaria a chance de voltar a ter uma movimentação para baixo. Mas por enquanto, dentro do que foi apresentado nesse pregão, enquanto não voltar para cima dessa região de 75.400 e principalmente voltar a superar e fechar acima da máxima desse candle, 75.972 pontos, a maior probabilidade segue sendo da continuidade da movimentação para baixo, não necessariamente para ter um candle igual, ou já no próximo pregão ter um candle igual ao pregão de hoje, mas enfim, da continuidade desse movimento de baixo, apontando para a zona de suporte na faixa 73.500 até uma região aqui de 73.125 pontos. Então o Ibov terminou dando a sequência, a questão que era um caminho mais provável dentro do que eu apresentei na videoanálise semanal, de se perder a mínima da semana passada, enfim, gerar ainda a continuidade da correção que ele vem apresentando aqui pelo gráfico semanal de todo esse movimento de subida. Futuros, só lembrando, dê um like aí na videoanálise, um joinha se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Aproveite também para se inscrever aqui no canal e receber as notificações. Lembrando que esse cenário do Ibovespa dificulta bastante, aumenta o risco das operações na ponta compradora de swing trade e buscando objetivos mais curtos. Uma das opções seria buscar entradas pelo gráfico 60 minutos, que eu já até tentei algumas possibilidades na semana passada. Então, dentro desse cenário, fica mais para se buscar operações um pouco mais rápidas aí na ponta compradora. Futuros, olhando para o intraday do mini índice, gráfico de 60 minutos, a tendência é de baixa. Já neste momento inicia um movimento de subida, ou seja, termina o pregão dando uma primeira sinalização para se ter um movimento de recuperação pelo gráfico 60 minutos. Dentro desse movimento de recuperação, que é um movimento de correção contra uma tendência de baixa, ou seja, não dá para se esperar muito desses movimentos de correção, é uma das possibilidades de se trabalhar mais na ponta compradora, sendo um pouco mais criterioso e observando bastante a questão das resistências. Resistência aqui na faixa de 75.740 pontos e um ponto mais alto de resistência que eu vejo de fundos anteriores aqui na casa dos 76.000 pontos. Então são os dois níveis de resistência que eu vejo mais relevantes. Chegada aqui nessa região de pontos que eu acabei de citar, com formação de topo descendente no G60, volta a apoiar mais a operação na ponta vendedora de day trade. No dólar, pregão de hoje, pregão de alta. Basicamente, se a gente olhar para o dólar, os últimos 3 pregões, pregão forte de alta, devolve tudo para baixo no pregão seguinte, pregão de sexta-feira, e hoje devolve tudo para cima, olhando para o G60. Então tivemos um movimento aqui bem direcional aqui para cima, outro movimento bem forte para baixo, e agora um movimento inteiro para cima com mínimas ascendentes no gráfico de 60 minutos. Dentro deste cenário, traz a possibilidade até de candle de definição já a partir do próximo pregão, mas o fato é que, prosseguindo esse movimento de subida e gerando alguma sinalização para baixo no G60, me chamaria mais atenção para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Para a ponta compradora, o ideal é que tenha algum movimento aqui mais curto de pelo menos uns 4 candles, para se buscar ali alguma sinalização de alta no G60, apoiando a operação de compra de day trade através de gráficos de menor periodicidade. PETR4, pregão de hoje, queda de 1,47%. Chegou até a superar a máxima do pregão anterior, mas gerou aqui um candle para possível movimento para baixo. A perda da mínima do pregão de hoje, 16,74, apoia um pouco mais a chance de se ter aqui um movimento de baixo. Um movimento mais longo para cima no gráfico semanal, após um candle de alta forte no gráfico semanal, traz essa possibilidade da Petro voltar a testar essa região aqui de suporte, que é a antiga resistência, agora pode funcionar como suporte, a região de 16,43 até um patamar ali na faixa dos R$16 número redondo, até esse topo aqui na faixa 15,87. Então a Petro voltando para esse nível aqui, dependendo do movimento até pelo gráfico 60 minutos, seria uma das alternativas de compra rápida. Para a compra de swing trade, mais interessante após algum movimento mais claro
de queda no gráfico diário, ou seja, algum movimento corrigindo esse movimento de subida, para se buscar a compra novamente de swing trade nesse papel. A Vale 3, pregão de hoje, menos 0,61%, ainda não me apoia a operação na ponta compradora, teria que arriscar um pouco mais, mas nesse momento ainda vejo até a forma de movimentação do preço desse ativo, não vejo uma alternativa mais clara para a compra do papel, ou seja, já superar essa máxima aqui desse pregão, porque o tamanho desse candle projetado aqui para cima, para que bata numa relação risco-ganho de 1 para 1, tem que superar esse topo. Então é uma operação que ainda não me interessaria muito arriscar uma compra no papel, a não ser que venha um movimento mais fraco para baixo, principalmente fechando aqui esse gap no gráfico diário, ou seja, testando a zona de suporte desse fundo de 31,71 até o gap na faixa dos 31,49, é o que mais se encaixaria para arriscar alguma entrada na ponta compradora em cima de Vale 3 neste momento. MGLU3 ativo que gerou no pregão de hoje um padrão de reversão dos candles chamado de martelo. A tendência no gráfico diário ou de curto prazo é de baixa, a favor de um movimento de correção no gráfico semanal, que pode se estender mais no tempo. Logo, para se operar dentro desse cenário pelo gráfico diário, tem um risco um pouco maior, teria que avaliar a possibilidade de entrada pelo gráfico 60 minutos, que ela terminou o gráfico 60 minutos gerando um fundo descendente, que a tendência no gráfico 60 minutos é de baixa. Então, possibilidade de se buscar a compra nesse ativo, se eu fosse buscar a compra através desse fundo aqui, o stop ficaria abaixo da mínima do movimento inteiro de queda, que seria abaixo dos R$ 60,98, na expectativa que ela gere algum repique de alta, seja pelo gráfico diário ou mesmo pelo gráfico de 60 minutos, para tentar pegar aqui pelo menos uma relação risco-ganho de 1 para 1 nesse ativo. Mas o ideal é que pegasse uma relação risco-ganho um pouco acima desse patamar, mas não exigir tanto do movimento de alta. Lembrando que ela vai ter resistência relevante na faixa de R$ 68,13. Então seria o primeiro nível, 68,14, sendo mais exato, e acima desse patamar uma região mais por volta dos R$ 69,35. Então ativo ainda contra a tendência de baixa, mas dentro do movimento de baixa no semanal mais fraco do que foi de um movimento de subida. Então um ativo que pode ter uma recuperação um pouco maior dentro do cenário atual. CROT 3, ativo também no mesmo sentido da MGLU3, vem dentro de um movimento de correção do gráfico semanal contra um movimento de alta, ou seja, a tendência é de alta pelo gráfico semanal, e esse movimento é um movimento de correção, só que pelo gráfico diário a tendência já não é mais de alta, é uma tendência de baixa no gráfico diário. Então, da mesma forma, para buscar entrada com a melhor relação risco-ganho nesse tipo de cenário, até como que eu acabei de falar na MGLU3, ideal é se buscar entrada ali através do gráfico 60 minutos. O G60 aqui trouxe um candle parecido, semelhante a de uma engolfo de alta, superação da máxima desse candle aqui 18,05, seria uma das alternativas se buscar alguma entrada tentando pegar uma movimentação para cima pelo gráfico de 60 minutos. Se abrir caindo, ainda assim seria uma das alternativas se tentar pegar um fundo ali, é um fundo descendente, é totalmente contra a tendência, seja do G60, seja do gráfico diário, mas essa seria a forma de arriscar um stop mais curto, ter um prejuízo mais curto para buscar uma relação risco-ganho mais interessante pelo G60 pelo menos, ou seja, de 1 para 2. Ambev da mesma forma, o ativo vem no movimento de baixo, a gente já arriscou a entrada aqui na Ambev pelo gráfico 60 minutos, como não andou, trabalhei com stop bem curto em cima da Ambev. Se ela abrir o pregão também de maneira mais fraca aqui para baixo, gerar alguma sinalização de fundo ascendente pelo G60, chamaria atenção para se buscar a possibilidade de compra, ou mesmo se superar a máxima da primeira hora de pregão, avaliar essa possibilidade, romper aqui os 20,99, que é basicamente a máxima do pregão de hoje. Avaliar ali a primeira hora de pregão para uma possível entrada nesse ativo, na expectativa que gere alguma correção desse movimento de baixa aqui, também terminando o pregão com a formação de um martelo no gráfico diário. E por último, CSNA3, ativo com queda muito acentuada, ou seja, se for compra só pelo suporte, passou direto pelo suporte, não gerou nenhum tipo de parado ao G60 bem prolongado para baixo. Também possibilidade de entrada de pegar pelo menos um pregão de alta nesse ativo, pegar apenas uma recuperação no intraday, seria buscar a compra de fundo ali pelo gráfico de 60 minutos, visto que ficou mais esticado para baixo. São 3 pregões consecutivos de queda, perda de um suporte relevante, e numa possível compra, ficar atento para a região de suporte que foi perdida, que agora tende a funcionar como resistência, R$ 8,92 a R$ 9,00, número redondo, seria a principal zona de resistência para um repique de alta,
para tentar pegar algo aqui nesse papel, numa pequena recuperação aí dessas 3 consecutivas quedas do gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, um grande abraço e até o próximo pregão.